Bom, nós estamos aí com o slide dando continuidade aos estudos de André Luiz. Estamos na parte 32, já passam alguns anos. Nós estamos desenvolvendo reflexões a respeito dos livros de André, e todos eles foram psicografados por Francisco Cândido Xavier. E vamos iniciar com o livro Libertação, capítulo 4, Numa Cidade Estranha. O assunto em destaque é inteligências perversas. André Luiz, como todos os livros de André Luiz, temos um mentor espiritual, minimamente um mentor, um instrutor espiritual que acompanha André Luiz no mundo espiritual, no mundo astral. E nesse momento, nesse livro, nesse capítulo, de nome Numa Cidade Estranha, do livro Libertação, André e Gúbio se encontram no ambiente do umbral, uma região chamado Numa Cidade Estranha, em que André Luiz está fazendo as suas anotações para que possam ser traduzidas em estudos, em capítulos do livro Libertação. E o nosso Gúbio, que é o mentor espiritual, está explicando para André Luiz que nessa região do umbral existem várias cidades sombrias, em que estas cidades, segundo a lei de afinidade, elas recebem os irmãos que, lamentavelmente, se deixaram levar pelo ego, pela rebeldia espiritual e, naturalmente, vivem nesses ambientes difíceis, ambientes hostis, em que a maior parte deles, segundo André, desta cidade estranha, no umbral, vive ainda com as suas deformidades perispirituais, originárias das deformidades físicas, e que eles não conseguiram harmonizar suas mentes através da oração, do arrependimento eficaz, de uma nova vida. Então, eles se mantêm com os estigmas, com as marcas que deixaram aqui na Terra pela morte do corpo físico e a desencarnação do espírito. E o nosso grupo está explicando que 95% dos irmãos desencarnados nesse astral inferior, nesse mundo sombrio, 95% são habitados por mentes do mal, por mentes que, infelizmente, são refratárias, violadoras das leis divinas, essencialmente a lei de causa e efeito, porque nós vivemos as experiências do retorno da lei de causa e efeito. Geramos causas e os efeitos retornam. Se foram causas positivas, causas que geram progressos para o espírito, iremos ter retornos agradáveis, de equilíbrio e de harmonia. Mas se as causas, as origens dos nossos atos, pensamentos, atitudes são causas que violam as leis que harmonizam o universo, nós iremos viver os espinhos, que são processos educativos. E o Google explica que as inteligências perversas desse agrupamento de espíritos desequilibrados, maléficos, são inteligências perversas. Mas como é que a inteligência ela pode ser desequilibrada, falseada, degradada a tal ponto de contrariar a direção do Pai, a direção de um Deus vivo que é a causa inteligente? E temos como fundamento para que possamos entender por que a inteligência ela tende para o ato maléfico, o ato negativo, o ato que possa transgredir as leis divinas. A questão é 75, item A do Livro dos Espíritos, que vai trazer uma fundamentação a respeito deste assunto e destaque
do capítulo 4, Numa Cidade Estranha, do livro Libertação. Não basta obtermos a inteligência, é necessário que a nossa inteligência tenha um valor moral superior. Que a nossa inteligência ela tem que estar a serviço, ela deve estar a serviço do reino do Cristo. Isto é, a nossa inteligência tem que ter o toque da luz. Senão ela será falseada, conforme a questão do livro dos Espíritos, 75 item A, já conhecida por todos nós. Allan Kardec pergunta por que a razão não é um guia infalível. Porque a razão deveria ser um guia infalível. Essa é a pergunta. E a resposta diz que a razão não é um guia infalível porque ela foi falseada pelo egoísmo, orgulho e a má educação. Isto é, se a nossa razão ela for falseada pelo nosso egoísmo, em que este egoísmo ele vai fragmentando a lógica da vida superior, a nossa inteligência ela fica comprometida. Então, eu vou pedir para a Cláudia, por gentileza, ler, Claudinha, a questão 75, item A, do Livro dos Espíritos, para que possamos fundamentar o que a inteligência ela torna-se algo maléfico, algo perverso. E a 75 item A, ela pode nos ajudar do Livro dos Espíritos, porque Allan Kardec pergunta por que a razão não é um guia infalível, e a resposta diz, olha, esta razão ela pode ser falseada, deixa de ser um guia infalível. Mas falseada em quê? Pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela má educação, e aí comprometemos a inteligência. Pode ler, Cláudia, por gentileza? Vamos lá. Obrigado. 75A. Porque a razão não é sempre um guia infalível. Seria infalível se não fosse deturpada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, pelo fato de serem suas manifestações quase sempre espontâneas, enquanto que a inteligência é o resultado de apreciações de uma deliberação. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Naqueles dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, se alia a inteligência, ou seja, a vontade e a liberdade. Agradeço, Cláudia, muito agradecido. Então, conforme a leitura da nossa amiga Cláudia, trazendo aí a inteligência da pergunta do mestre Allan Kardec com a resposta no superior, não basta vivermos com a inteligência do mundo. A inteligência do mundo é um progresso, mas a inteligência sem o valor moral do Cristo, sem o toque da luz da Boa Nova, esta inteligência ela pode sofrer um comando perigoso do mundo das sombras, porque a inteligência ela pode ter duas vertentes, a vertente do bem e a vertente do mal, didaticamente dizendo. Então, não basta alcançarmos a inteligência, devemos alcançar a inteligência com valor moral no Cristo, a inteligência que terá o amparo, o alicerce da vida superior. E nós sabemos que Jesus ele chegou a exemplificar no seu evangelho a respeito dessa inteligência em que há uma parábola que Jesus fala, a parábola do verdadeiro sábio. O mestre diz no seu evangelho que um homem prudente é semelhante àquele que edificou a sua casa, e a casa aí é interessante, que pode ser a casa mental, lembrando o ensinamento de Calderaro no livro No Mundo Maior, tem um capítulo, a casa mental. Então, quando Jesus fala a casa, que é uma parábola, é claro, né? É um símbolo, é um conto, mas coincide com a orientação do Calderaro, que ele diz que a nossa mente é semelhante a uma casa. Nós já estudamos a respeito disso. Então, se a nossa mente é semelhante a uma casa, aí Jesus apresenta a parábola do verdadeiro sábio, do homem sábio, que é
O homem sábio é aquele que constrói sua casa, quer dizer, sua mente, sobre a rocha, alicerçado numa doutrina do evangelho, ou na doutrina espírita, ou qualquer doutrina que tem espiritualidade na sua concepção, nas suas definições. Se a tua mente ela está alicerçada na rocha do Cristo, certamente nós iremos alcançar o equilíbrio. E a nossa inteligência, ela não será comprometida pelo egoísmo, ela não será falseada pelo egoísmo, porque a nossa inteligência ela tem uma direção com valor moral no Mestre Jesus. Então, por isso que nós devemos sempre, antes de fazer as escolhas da vida, porque nós escolhemos o tempo todo. Se nós escolhemos, a primeira coisa, o pensamento que se apresentou na nossa casa mental, porque antes de agir, eu vou pensar. E após agir, eu já pensei. Então, antes de agir, eu tenho que pensar. O pensamento, ele tem qual comando? Quem está comandando o meu pensamento? Sou eu, ou uma obsessão sutil, perigosa, ou meu ego infantilizado, ou outras razões. Então, eu tenho que saber qual comando que a minha mente ela está sendo direcionada. Que pensamento é este? E aí também temos uma passagem da vida de Jesus em que o nosso mestre, ele, conforme sabemos nas Escrituras, ele passou 40 dias no deserto e naquela oportunidade as sombras, que existe o símbolo do diabo, do demônio no deserto, o diabo questionou o Mestre Jesus a respeito de ele transformar a pedra em pão. Vocês lembram dessa passagem? Em que Jesus falou, ouviu, né, as sombras, que simboliza ali, digamos assim, o mundo das trevas. Aí o mundo das trevas perguntou, indagou Jesus, em pleno deserto, se você está com fome, transforma essa pedra em pão. Ele sabia que Jesus era o Messias. E Jesus falou que nem sempre o homem vive de pão, mas de toda a palavra de Deus. Então é interessante, Jesus, ele poderia transformar aquela pedra em pão, porque Jesus tem faculdades do Espírito puro. Ele poderia materializar ali o pão. Mas só que Jesus não tomou essa atitude, Jesus não ofereceu essa possibilidade de materializar o pão, porque o comando era das sombras. As sombras que gerou a sugestão. As sombras, ela que incutiu essa possibilidade. Se Jesus transforma a pedra em pão, Jesus estaria submetido a um comando de uma ideia originária da sombra. Isso tem um valor muito profundo em nossa vida. Então, nem todos os pensamentos nós devemos colocar em prática de pronto, imediatamente. Porque pode ser um comando das sombras, ou comando do nosso ego, que ainda tem o crepúsculo, tem traços da sombra. Não há luz ainda no nosso ego. Então, o essencial, antes de agirmos, é entender qual o pensamento que está comandando a nossa vida. Tanto é que também tem uma passagem da vida de Jesus, vocês vão lembrar, que Jesus foi convidado com a mãe dele, a Santa Maria de Nazaré, e os apóstolos foram juntos para um casamento. Vocês lembram que Jesus transformou a água em vinho? Vocês lembram qual foi o comando que pediu? Quem pediu, quem comandou esta ideia, esse pensamento para Jesus? Foi a Santa Maria de Nazaré. Então o comando ali é sagrado, o pensamento é sagrado, é da Santa Maria, a mãe dele. E ele acatou o comando. Ele aceitou aquela ideia, aquele pensamento, e ele transformou mesmo a água em vinho. Então, esses dois relatos da vida do nosso Mestre Jesus, do Messias, dizem muito para as nossas almas. Quem está comandando o nosso pensamento? Sou eu? Ou alguma obsessão? Ou alguma infantilidade que se faz presente no meu dia a dia? Que pode ser eu.
ou pode ser uma personalidade do passado, uma vida passada, ou as vidas passadas. Talvez na Idade Média, há um pensamento, há uma personalidade que ela se apresenta pelo inconsciente e está tentando comandar os meus comportamentos por aceitação minha, porque o espírito é o mesmo, só com diversas facetas, diversas personalidades. Então, Jesus aceitou o comando da sua santa mãe, e ele, a pedido da mãe, meu filho, o vinho acabou, nós estamos no noivado, no casamento. Transforma águas em vinho, Jesus aceitou. Já no deserto, era outro cenário. E Jesus tinha ali o diálogo com as sombras. E as sombras gerou um comando sombrio, que ele pudesse transformar a pedra em pão. E Jesus negou. Então, esses dois relatos, de alguma forma, apresentam para todos nós que devemos analisar as ocorrências das nossas vidas. Qual o pensamento que comanda o dizer sim para a nossa vida? Qual o pensamento que comanda o dizer não para as nossas vidas? É do bem, simbolicamente, da Santa Maria de Nazaré, que pediu para o filho transformar água em vinho, ou das sombras, que pediu para Jesus transformar a pedra em pão? Então, tudo isso é importante para que possamos fazer escolhas harmoniosas. Vamos agora, continuando ainda no livro Libertação, mas no retângulo seguinte, continuamos ainda no capítulo 4, numa cidade estranha, em que André Luiz se encontra na região do umbral, orientado pelo seu mentor espiritual Gúbio, e este ambiente, essa cidade estranha, que é um ambiente muito hostil. Vocês terem uma ideia, nesse capítulo, o André Luiz e Gúbio, eles descem o tempo todo até alcançar essa cidade. E eles param em alguns postos para que eles possam refazer as suas energias, porque o perispírito deles estão sobrecarregados com os miasmas desses ambientes sombrios das trevas. Então, o André Luiz diz que ele tem uma sensação que ele está encarnando de novo, quando ele se encontra nessa cidade estranha, de tantos miasmas, vibrações que impregnam o perispírito do André e do mentor espiritual Gúbio. E seguindo a seta, nós temos aí o registro de nossa vida. Esta expressão é uma expressão do mentor Gúbio, que ele diz que o registro de nossa vida tem duas vertentes, tem duas características. O registro íntimo, isto é, as nossas intenções, o ambiente mental que nós vivemos. Existe um ambiente mental, independente do mundo externo, nós vivemos intimamente conosco. Então, os pensamentos, as reflexões, as nossas intenções, segundo o Gúbio, numa via interna, todas elas são registradas em nossa consciência. Por sua vez, em nosso perispírito, que o perispírito é um arquivo vivo. Nós temos muitas informações de muitas vidas, de muitos reinos que nós passamos, e o nosso perispírito é um arquivo vivo que revela várias informações a nosso respeito. Então, para o Gúbio, o registro, essas gravações, esses armazenamentos, eles possuem duas vias. A interna, que é levada para a nossa consciência, por isso que a nossa consciência tem que ser bem tratada, com virtudes, com a boa nova de Jesus, para que a nossa consciência não torne-se um tribunal de indagações, para que a nossa vida não seja algo de desequilíbrio. E existe um registro também da via externa. O que seria isso, segundo o Gúbio? A via externa são as nossas ações. Todas as nossas ações, ele diz que matematicamente elas são registradas também em nossa consciência e nosso perispírito. Porque as ações externas, elas identificam o resultado do pensamento que foi um pressuposto, que antecedeu a ação. Então, quando estou agindo,
Resta saber se a minha atitude ela é compatível, ela é correspondente daquilo que eu pensei. Porque se não for correspondente no caminho do bem, eu estou numa contradição. E na contradição, isto é, numa situação sem lógica, sem coerência, eu estou vulnerável às obsessões. A auto-obsessão e a obsessão com uma influência de terceiro. Então, quando eu estou pensando qual a minha intenção naquele pensamento, é fazer o bem? Ótimo. A minha via externa vai gerar o bem, porque há uma origem. Mas se porventura, intimamente, a minha intenção não é gerar o bem, é para fraudar, de forma ardilosa, eu estou manipulando. Me apresento com a aparência do bem, intimamente, a minha intenção, ela espelha isso. Eu quero gerar uma aparência que eu estou fazendo bondade, mas a minha intenção é manipular. Então, há uma situação incompatível. A minha intenção é manipular, mas no mundo externo eu estou fazendo bem. Não na essência, mas de forma aparente. Tudo isso ocorrendo gera registros em minha mente, em minha consciência e meu perispírito, para que um dia, ao voltar para a pátria espiritual, eu possa fazer um grande balanço, porque eu serei convidado pelo mundo superior a saber quem eu sou, a entender o que eu fiz da vida, né? E, com isso, nós temos aí o perispírito como uma função muito importante para estes registros. E vou pedir para a Cláudia, por gentileza, amiga Cláudia, ler a questão 135 do Livro dos Espíritos. A questão 135, Allan Kardec pergunta se existe algo que está intermediando o corpo e o espírito, o corpo e a alma. E a resposta diz o laço. Existe o laço que vai intermediar o corpo e o espírito, a alma. Esse laço é o perispírito. É muito interessante, porque no Livro dos Espíritos, a questão 135, que a Cláudia vai ler, o Allan Kardec pergunta, e a resposta, ela não fala diretamente perispírito, ela fala laço. Então, o perispírito, ele é esclarecido, ele é rotulado, descrito, narrado como laço. E faz sentido, didaticamente falando, porque o perispírito, ele dá liga para a nossa encarnação. Eu estou com o corpo aqui, e ao mesmo tempo o meu espírito está falando com vocês, mas tem uma intermediação, que é o perispírito, que une, é o laço, olha, que está unindo o corpo com o espírito. É muito didático isso. E esse laço que é o perispírito é o corpo espiritual que vai sobreviver à morte do corpo físico, porque eu sou eterno. Eu tenho um corpo imortal em mim, e também tem uma importância emocional saber disso, porque eu cesso a ideia do suicídio, eu cesso a ideia de autodestruição, porque eu sei que eu sou imortal. Então, essas ideias, elas vão se apresentando no meu psiquismo e eu vou tendo sensações da minha imortalidade. Aí eu evito aquelas ideias sombrias, que o comando pode ser das sombras, da ideia de suicídio, não conseguir dar certo por uma questão da vida. Aí eu vou cessar minha vida material. Não. O espírita que está estudando, ele sabe, não vou encerrar minha vida porque eu vou continuar vivendo com o perispírito. E se eu cessar minha vida pelo suicídio, eu vou comprometer esse corpo espiritual imortal e eu vou viver muito sofrimento, porque eu vou violar a lei de conservação, a lei de reprodução, porque eu nasci através de pais, eu vou negar o progresso que a reencarnação permite, eu vou negar a lei do trabalho, que eu posso desenvolver valores internos, e eu vou negar o dom da vida. Então, essas ideias da nossa doutrina são verdadeiras defesas mentais para que não possamos agir para negarmos o suicídio. Então, a Cláudia vai ler, que é muito didático a pergunta e a resposta. A questão 135 fala do perispírito, é o laço. 135. Existe nos homens alguma coisa além da alma e do corpo? Há o liame que une alma e corpo. Essa tradução fala liame, mas a que eu tenho aqui, que é mais antiga, que eu sou mais velho do que a Cláudia,
A Cláudia é jovem, né? Graças a Deus. Eu sou mais velho do que você, Cláudia, porque a minha edição aqui do Livro dos Espíritos, um pouquinho só, obrigado, né? As amizades ajudam muito, obrigado. Ela falou só um pouquinho, ela fez assim, ó. Um Então, pouquinho. a minha tradução, não sei se a tradução de vocês fala sobre laço. Não sei se vocês têm aí no Livro dos Espíritos de vocês, laço, né? Não, Então, está como Liane. Liame, algumas traduções, mas a essência é a mesma, porque são sinônimos, não existe nenhum problema. Isso. Mas o laço ele é importante porque, de alguma forma, essa expressão laço, ela aparece também uma outra questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 22 de item A, que Allan Kardec pergunta o que é matéria. Aí a resposta diz, a 22 de item A, é o laço que prende o espírito. Então, o laço que prende o espírito, a matéria, tem essa função também, porque o perispírito ele é semimaterial, o nosso corpo é material. Então, esses laços, eles envolvem o nosso espírito para questões educativas, para questões do vós sois deuses, né? Que Jesus inaugurou, quando estava aqui entre nós, o vós sois Deus. Jesus estava chamando de cada um de nós de pequeno Deus, porque nós iremos nos tornar potências divinas, pouco a pouco, né? Então é isso. Vamos agora para o terceiro retângulo, conforme o slide. Nós estamos na parte 32 do livro, dos livros de André Luiz, temas dos livros de André Luiz, e vamos agora visitar uma grande obra, um grande livro, Missionários da Luz, em que nós temos um mentor espiritual encantador. Encantador. É o Alexandre. É um espírito muito avançado, cheio de faculdades espirituais, faz leitura mental. Se ele tivesse aqui entre nós, ele ia perceber os nossos pensamentos. É claro, a nossa privacidade ia embora, né? Mas, de alguma forma, tem um lado bom, porque eles vão nos curar, vão nos ajudar. E o mentor Alexandre acompanha o André Luiz nesse livro, Missionário da Luz. É o mentor principal, porque existem outros mentores, como Manassés, como outros mais, que auxiliam o André Luiz nessa caminhada aí no mundo espiritual. E o livro Missionário da Luz, também psicografado por Francisco Cândido Xavier, nós temos o capítulo 5, de nome Influenciação. E o Seguindo a Seta, o assunto em destaque é hábito menos digno. Hábito menos digno. Porque, segundo o mentor Alexandre, os hábitos, eles determinam as nossas características. Então, já é um alerta. Quais os hábitos que eu estou adquirindo na minha vida? Porque se forem hábitos, se eu estou produzindo hábitos positivos, harmoniosos, que equilibram a minha vida, eu vou alcançar a estética divina, a beleza espiritual. Mas se os meus hábitos eles são venenosos, são hábitos que limitam a minha evolução espiritual, menos digno, eu vou naturalmente limitar, aprisionar as asas angelicais que estão querendo ganhar força a fim de que eu possa ser lançado para o infinito de Deus, para o firmamento azul. Então, nós precisamos criar hábitos do bem. Olha que coisa encantadora, amigos e amigas. Por que eu devo produzir em mim hábitos do bem? Porque quando eu crio hábitos do bem, eu estou impregnando trilhões de células físicas e trilhões de células perispirituais. Mas aonde você tirou isso de trilhões de células no perispírito e no corpo físico? Aonde tem isso, amigo? No livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo Desprendimento Difícil. Personagem central daquele capítulo, Desprendimento Difícil, do livro Obreiros da Vida Eterna, é Cavalcante. Cavalcante está desencarnando e o André Luiz narra, orientado por Jerônimo, que o Cavalcante sofre a eutanásia. E no momento que ele sofre a eutanásia, o médico, infelizmente, injetou ele uma substância que levou ele
a essa eutanásia, antecipação da morte do corpo, mas ele precisava passar por aquela experiência, as trilhões de células do perispírito, elas ficaram petrificadas, elas ficaram congeladas. E aí o Cavalcante teve que aguardar 20 horas para que o Jerônimo, que além de médico no mundo espiritual, ele é técnico de desencarnação. O que é técnico de desencarnação? É aqueles que, se eles visitarem cada um de nós, pode cair de joelho, rezar, mas reza com fé, porque eles vão desencarnar a gente. Claro, eles só se apresentam no momento certo. Fiquem tranquilos. Só no momento certo, tem uma programação. Ninguém tem pressa aqui, graças a Deus. Mas vocês podem receber técnicos da máquina de lavar, da televisão, qualquer técnico, mas nunca recebam os técnicos de desencarnação. Porque simplesmente a gente vai deixar o mundo material naquele dia. Claro, eu estou brincando, meus amigos, mas existem mesmo os técnicos, tá? No momento propício. De qualquer maneira, o Jerônimo revela que existem trilhões de células no nosso corpo perispiritual. E no livro Evolução em Dois Mundos, Dr. André Luiz esclarece que cada célula existe uma estrutura mental. Olha que algo muito misterioso e interessante. Cada célula, segundo o livro Evolução em Dois Mundos, da série André Luiz, cada célula tem uma estrutura mental. E, por sua vez, no livro O Brejo da Vida Eterna, no capítulo do Despedimento Difícil, o Jerônimo diz que existem trilhões de células. Quer dizer o seguinte, nós temos muitas mentes em nós mesmos. Essas mentes, que cada célula tem sua mente, essa estrutura mental, ela está, de alguma forma, com alguma sintonia de reação e seus efeitos. Ação-reação. Então, a célula reage. Quando eu crio o hábito do bem, as células, que são trilhões e têm estrutura mental, elas recebem esses hábitos como um comando, como uma direção orgânica, física, perispiritual. Então, quando eu estou estudando, eu estou passando para as minhas células que eu estou estudando, e elas, de alguma forma, se harmonizam nesse estudo. Quer dizer o seguinte, eu sou uma nebulosa, eu sou uma constelação, eu sou um universo para essas células, porque eu estou comandando elas, só que eu estou comandando trilhões. Quando a pessoa se vicia nas drogas, quando elas, sim, pessoas que merecem as nossas compaixões, se entregam para as drogas, elas estão impregnando essas trilhões de células a um comando infeliz. E elas recebem isso e aceitam esta direção. Por isso que é difícil o viciado sair do vício. Porque as células, elas sofreram aqueles comandos durante anos e criaram, a respeito do hábito infeliz, elas recebem e acatam. Por isso que é importante a evangelização das nossas almas. E eu vou pedir para a nossa amiga Cláudia, que tem uma questão do Livro dos Espíritos que fala do hábito. O bem tem que se tornar um hábito em nossa vida. Olha a expressão. O bem tem que se tornar um hábito em nossa vida. Fazer o bem e tornando-se um hábito, isso vai nos ajudar muito. Isso vai defender as nossas vidas nos momentos que seremos exigidos em resgates espirituais, porque elas serão soldados que vão ali lembrar a nossa mente que faço bem, fora da caridade não há salvação. O amor cobre uma multidão de pecados. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então, Cláudia, você lê, por gentileza, a questão 694, que é chamado Velhos Guerreiros, em que a resposta diz que o hábito tem que se tornar um bem. 894 do Livro dos Espíritos. Por favor, amiga Cláudia. Vamos lá. Há pessoas que fazem o bem por um impulso espontâneo, sem que tenham de lutar contra sentimentos contrários
Têm elas o mesmo mérito que aquelas que devem lutar contra a sua própria natureza e que conseguem superá-la? Os que não têm de lutar é porque neles o progresso está cumprido. Lutaram anteriormente e triunfaram. É por isso que os bons sentimentos não lhes causam nenhum esforço e as suas ações lhes parecem tão simples. O bem tornou-se para eles um hábito. Deve-se, portanto, honrá-los como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Como estão ainda longe da perfeição, esses exemplos lhes causam surpresa pelo contraste e admiração pela singularidade. Mas saibam bem que, nos mundos mais avançados, que o que na Terra constitui uma exceção, lá se torna uma regra. O sentimento do bem está em toda parte e de forma espontânea, porque são mundos habitados apenas por bons espíritos, e uma má intenção seria neles uma exceção monstruosa. Eis porque os homens ali são felizes. Assim acontecerá na Terra quando a humanidade se houver transformado e quando compreender que praticar a caridade em sua verdadeira acepção. Agradeço, Cláudia, pela leitura, e conforme os amigos e amigas perceberam, são velhos guerreiros, os aptos, nesse caso, são aptos dignos, aptos positivos. Quando nós vivemos aptos do bem, desenvolve em nós um perfil mental de guerreiros do bem, porque a 894 ela tem uma expressão na sua resposta, velhos guerreiros. Isto é, se eu desenvolvo o bem como um hábito na minha vida, o meu perispírito ele vai ganhando toque de beleza estética divina. O meu perispírito ele vai ganhando luz. Então, quando o bem torna-se um hábito, eu desenvolvo em mim também essa qualidade de velhos guerreiros. O que significa isso? O que significam velhos guerreiros? São aqueles que já estão na lei do esforço, que já entenderam que a reforma íntima, a renovação da alma, entender a mensagem da cruz que Jesus fala em seu evangelho. Jesus fala, né? No seu evangelho. Quem quiser seguir os meus passos, neguem a si mesmo e tome sua cruz. Mas negar o quê? As imperfeições. E como é que eu nego as imperfeições? Negando os hábitos menos dignos, negando o que há de sombra em nós. Pouco a pouco, em processos educativos, disciplinas, no nosso dia a dia. Então, quando eu nego essas imperfeições, esses hábitos, substituindo esses hábitos desagradáveis por hábitos agradáveis, equilibrados, harmoniosos, eu começo a desenvolver em mim o guerreiro do bem. Há uma espécie de armadura luminosa no meu perispírito. Aí eu me lembro de uma outra carta do apóstolo Paulo de Tarso, que ele diz: vistam-se com a armadura de Deus, para que nos dias difíceis fiquem firmes. Tenhamos sempre, meus amigos, minhas amigas, as armaduras de Deus, isto é, o conhecimento que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É uma armadura de Deus. Outra armadura de Deus: brilhe vossa luz. Que armadura encantadora, tu ter luz na estrada da sua vida em que você tudo enxerga. Não brilhando, fica tudo escuro e você não entende qual o caminho que você está trilhando. Talvez nós estejamos num atalho perigoso das paixões, das ilusões do mundo transitório. Por isso que é importante brilhar a vossa luz para que as estradas fiquem contemplativas, para que as estradas tornam-se nítidas em nossas vidas. Isso também é a armadura de Deus. Seja você
o sal da terra, sal da terra. O sal tem uma função importante de preservar os alimentos. Não é isso, meus amigos e minhas amigas? O sal preserva o alimento. Quem tem o evangelho se autopreserva, nunca vai apodrecer na inquietude da solidão, sempre vai se sentir útil, porque ele se conserva com o sal do evangelho, em plena terra, em plena encarnação. Ele se preserva dos princípios libertadores do nosso Mestre Jesus. Também isso é armadura de Deus. Então vamos agora para o último retângulo, que vamos continuar ainda no livro Missionários da Luz, ainda também no capítulo 5, e também o nome do capítulo. Então vamos continuar no próprio capítulo, influenciação. O assunto em destaque, acompanhando a seta, é entidade viva. Entidade viva. O que significa isso? Nós estamos num terreiro em que estão incorporando as entidades? Não. Entidade viva é uma expressão do mentor Alexandre, com todo respeito ao terreiro, tá, gente? Pelo contrário, eu gosto muito da Umbanda. Eu, quando falo assim, eu falo com mais carinho do que de forma pejorativa. Pelo contrário, a Umbanda já me ajudou muito na vida, graças a Deus. Mas a entidade viva, segundo o mentor Alexandre, ele está se reportando a nós mesmos. Para o mentor Alexandre, algumas personalidades, como também os hábitos, condicionamentos de vidas passadas, se apresentam em nós como verdadeiras entidades. Olha que interessante. Mas como é que é isso? Entidades, como assim? Ficou confuso, porque eu estou aqui. Vai vir uma entidade minha? Não, não. Tem um valor simbólico. O que significa isso? Quando nós temos algum impulso em que nós queremos impor a nossa forma de ser para outros de forma indelicada, sem a respeitabilidade, sem entender o amor próprio do outro, é uma forma de uma entidade viva desequilibrada. Eu tenho características, arrastamentos, vidas passadas que tentam se apresentar nessa vida atual. Se porventura sejam valores do bem, progressos, essas tendências positivas, elas devem se apresentar. Então, há algo vivo em mim no sentido positivo. Mas se esses impulsos das vidas passadas, e que têm características de egoísmo, orgulho, uma vida desequilibrada, essas tendências, esses arrastamentos se apresentam no meu psiquismo e na invigilância, eu deixo aflorar no mundo externo, no mundo concreto, no mundo objetivo. E aí eu posso apresentar para os meus familiares, para os meus amados, para os meus amigos, comportamentos grosseiros, temperamentos difíceis, e são entidades vivas, porque o que parece que elas dominam a gente somos nós mesmos, mas as nossas tendências dominam a gente. Quando nós somos contrariados e a gente não consegue dialogar, já estamos gritando, nós não conseguimos desenvolver o bom debate, nós já estamos no embate, em plena guerra. Então, essas entidades vivas, que são facetas, personalidades, que têm as suas ideias, as suas cristalizações mentais, elas tentam se apresentar aqui agora. Mas o que seria cristalização mental? Cristalização mental, segundo o livro Ação-Reação, acho que está no capítulo Conversação Preciosa, cristalização mental, em que explica em que cada um de nós trazemos no passado aquele ambiente mental, as emoções. É como se uma personalidade ela tomasse ou ela se apresentasse na personalidade atual. Aquela característica ela se faz presente com a emoção, com as ideias, com as características que eu deixei no passado e que não deveria acontecer. E existem alguns casos que o meu passado ele pode se apresentar a tal ponto que eu posso perder a lucidez, e aí são aqueles casos que os psiquiatras, fazendo um trabalho muito importante, tentam conter
a fim de que o desequilíbrio não seja grande. Por isso que a questão que a gente, ao encarnar, nós temos o manto do esquecimento, é para evitar esse passado com as suas emoções não possam acontecer aqui e agora, né? E eu vou pedir para a Cláudia ler, há uma questão muito interessante do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação. Porque um dos objetivos da encarnação, sabemos, é a transformação para melhor, no sentido moral, intelectual, espiritual. É a reforma íntima, é a aceitação da cruz, que tem uma função de crucificar as minhas imperfeições. Quando eu consigo crucificar, superar, transformar para melhor algumas tendências de mim, é como se eu estivesse na cruz. Então, a questão 132, Allan Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação? E a resposta, no seu início, diz o seguinte: o objetivo da encarnação é a busca da perfeição. Para alguns, missão. Para outros, expiação. Expiação é resgate espiritual. Então, o objetivo da reencarnação, segundo o mundo superior, na questão 132 do Livro dos Espíritos, é a busca da perfeição. E a perfeição é uma oposição, tem um valor contrário da imperfeição. Então, nós percebemos, se temos imperfeições, eu devo buscar a perfeição, porque a perfeição é o objetivo da minha existência. Eu reencarnei aqui para justamente alcançar essa perfeição. Porque se eu encarnei para buscar a perfeição, porque eu estou com imperfeição em mim e devo superar. Pode ler, Cláudia, a questão 132 do Livro dos Espíritos, por favor. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com a finalidade de fazê-los chegar à perfeição. Os espíritos passam pela experiência da encarnação visando a objetivos. Para uns, é uma expiação, para outros, uma missão. Mas, para chegar a esta perfeição, devem sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Esta é a expiação. A encarnação tem também um outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. É para executá-la que em cada mundo toma um corpo constituído de sua matéria essencial, a fim de que nele cumprir as ordens de Deus. Dessa forma, concorre ele à obra geral, avançando progressivamente. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, quis que, nessa mesma ação, encontrassem um meio de progredir e de aproximar-se dele. É assim que, por uma lei admirável da providência, todas as coisas estão interrelacionadas e tudo é solitário na natureza. Solidário, desculpa, na natureza. Agradeço, amiga Cláudia. É muito interessante porque nós, segundo a inteligência da resposta da questão 132, diz que é a busca da perfeição. Mas para alcançarmos a perfeição, devemos ter uma caminhada, devemos trilhar essa busca. E vocês devem lembrar uma passagem da vida de Jesus em que Pedro, pescador, o seu irmão João e outros futuros apóstolos, como Tiago, André, irmão de Pedro, né? E Tiago, João, filho de Zebedeu. Então, ali já existia ali um núcleo dos futuros apóstolos do nosso Mestre Jesus. E Jesus estava se aproximando do barco de Pedro. Pedro não conseguiu pescar, conforme sabemos nos evangelhos. Ele não conseguiu pescar, parece que a noite foi perdida, entre aspas. Mas Pedro, ele tem uma característica que eu gostaria de ter muito, meus amigos e minhas amigas. Aprender a perseverar. Pedro não conseguiu pescar. O que o Pedro fez? Ele está no barco, segundo as Escrituras,
ele está limpando a rede. Ele está limpando a rede. O que significa limpar a rede? No valor simbólico do cristianismo primitivo. Limpar a rede é manter a mente apta ao futuro sucesso. Você limpa as redes, por mais que você não conseguiu alcançar os peixes, isto é, você não teve o sucesso, mas você mantém a disciplina da ocupação da mente para que você possa alcançar o sucesso que ainda não alcançou. Então, o nosso Pedro estava no barco dele, limpando as redes, porque você sabe que quando joga as redes no mar, mesmo que não tenha os peixes, a rede fica com sal, fica com algumas impurezas. E ele, ao limpar, ele está dizendo muita coisa para todos nós. Ele está dizendo, o apóstolo Pedro, algo profundo. Mesmo que você não tenha o sucesso, mesmo que você não alcançou o sagrado da sua vida, a grande resposta para a sua vida, se mantenha ocupado com os valores do bem. E, simbolicamente, você continua limpando a rede para que você possa alcançar a pescaria vitoriosa. Então, Pedro está se ocupando mentalmente, mas por que ele faz isso? Para não dar oportunidade à decepção, o desânimo, a frustração. Porque se você não alcançou o progresso, a lei do trabalho vai lhe ocupar para que você possa alcançar o progresso. E o mais fascinante que quando nós estamos limpando a rede, Jesus se aproxima. O mestre, ele entra no barco, conforme as escrituras. E ao entrar no barco, vocês vão lembrar que Jesus, ao entrar no barco de Pedro, Jesus diz para Pedro: vamos para o alto mar. Algo gracioso nisso. Jesus só foi até o Pedro porque Pedro estava limpando a rede, se ocupando, esperando a solução. E Jesus é a solução esperada, é a possibilidade da vitória. Jesus entra no barco de Pedro e determina com a sua palavra sagrada: vamos para o alto mar e lança as redes. Aí o Pedro, o apóstolo, diz: por seu Senhor, irei acatar a sua palavra. E o nosso apóstolo Pedro, já com Jesus no barco, isto é, com o Messias, oferecendo a sua vida em abundância, a solução, Pedro vai para o alto mar. E Jesus, comandando o coração de Pedro, diz o seguinte: lança as redes ali. E outras escrituras diz que lança à direita a rede. E quando lança, conforme nós sabemos, Pedro e os demais apóstolos conseguem pescar muitos peixes. A prosperidade é grande, mas a prosperidade só se tornou grande e possível porque o Pedro fez o movimento que devemos fazer para as nossas vidas, meus amigos e minhas amigas. Continue ocupando as suas mentes com as redes da lei do trabalho, do progresso, da esperança, da perseverança, porque com estas redes que simbolizam a ocupação do caminho sagrado das nossas vidas, Jesus vai entrar no barco da nossa vida. E ele vai dizer: é ali que você precisa alcançar. E tudo vai se tornar mais claro. Então, minhas amigas, meus amigos, não se deixem levar pelos dias que não tem peixe. Valorizem os momentos das redes. Sejam as redes em que eu serei convidado a pensar profundamente a respeito da vida e eu terei ânimo, mesmo que eu esteja num lugar deserto, em si mesmo. Se mantém limpando a rede, mesmo que eu não tenha aquele sonho que tornou-se, naquele momento, não alcançável. Mas com Jesus,
eu possa alcançar. Vamos perseverar. Às vezes as soluções, elas estão para o dia seguinte. Vamos esperar que vem de esperança. É isso. Finalizamos mais um estudo da Cena André Luiz, que possamos nos alimentar com o pão da vida que Jesus representa. Se temos sede, seja o Senhor a água viva, que a água viva do Mestre, ela é permanente e nunca mais teremos sede.